Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pod Speakers. Aqui você já sabe, é sempre um olhar aí para o empreendedorismo brasileiro, para o empreendedor que está acontecendo fora do Brasil. Mas você sabe também, aqui a gente dá sempre um olhar diferente, um olhar para a comunicação. Eu sou Juliana Albanês, jornalista, aqui uma das apresentadoras do podcast. Eu sou a Márcia Belmiro, sou contadora, mentora e também apresento Pod Speakers junto com a Ju. E hoje a gente tem aqui uma pessoa fantástica que é a Josi Pelúcio, que é uma pessoa, gente, que quer você saber como você lidar com leveza da sua vida aqui fora do Brasil. Fala com a Josi Pelúcio, já segue a Josi Pelúcio lá no Instagram. Ela é uma psicóloga intercultural, especialista aí nesse ramo que mexe com as nossas emoções quando a gente se muda, quando a gente está nesse lugar de imigrante, de expatriado, quando a gente é mãe, quando a gente é profissional, quando a gente é empreendedora, quando a gente tem aí, né, maridos, os nossos companheiros de vida. A Josi, ela tem esse olhar entendendo, porque ela também é uma imigrante como nós. Então é gostoso a gente poder contar com essa especialista, com essa speaker, com essa voz que a gente tem aqui, né, na Europa, também para todos os outros lugares, né? Você tem já pessoas tanto nos Estados Unidos, no Oriente Médio, Oceania, na África. Gente, a Josi, ela entende de pessoas e ainda mais de nós que estamos fora aí do Brasil. Muito obrigada, Josi, por estar aqui com a gente, hein, querida? Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês, né, e com toda a audiência também. O migrar é um renascimento em algum momento do processo, independente de quanto tempo a gente fique no exterior. Por que que isso acontece? A maioria das pessoas, elas não tem noção do impacto emocional que isso causa, porque a gente pensa muito na praticidade. Qual país é esse? Eu vou ter um trabalho? O que que eu vou fazer lá? Qual que é o clima? Quanto de reserva eu preciso ter e tal, tal, tal. E o emocional, ele fica... não é importante. Afinal, eu estou indo para o exterior, então eu vou conquistar novas coisas e tudo vai acontecer para mim. Só que quando a gente chega, a gente começa aos poucos a entender que não é bem assim. E isso a gente chama de choque cultural. Em algum momento todos nós passamos. E isso mexe com a nossa identidade, a gente começa a não entender o que está acontecendo comigo, e aí que vem, meu Deus, o que eu faço? Não é nada daquilo que eu imaginei. Exato, Josi. Também quero te agradecer por a gente estar juntas aqui, né, nessa série aqui de Munique, gente. E todos nós aqui que estamos juntas somos imigrantes, né? E esse sentimento que você falou, desse choque cultural, parece realmente que a gente acha que a gente vai dar conta facilmente, mas parece que vem camadas, né, Josi? A gente não percebe, mas a gente vai entendendo uma coisa aqui. Aí umas coisas são muito divertidas, né, que são novas, a gente tem aquela fase de encantamento. Mas aí eu, por exemplo, que sou carioca, quando começou a vir o primeiro inverno, eu tinha escutado falar tanta coisa que parece que eu me preparei ao triplo. Ai, eu vou comprar roupa, eu vou comprar bota, eu vou me certificar dos meus, de estar tudo bem quentinho dentro de casa, mas parece que a gente esquece algumas coisas. Então eu queria te pedir para falar um pouco desse momento do inverno, né, para essas pessoas que estão em países como a Alemanha, como a Europa, que chega o momento do inverno. Quais são aí as dicas para a gente perceber que talvez está passando do ponto em relação a não conseguir se entender com esse novo formato de vida? Tá, esse é um tema muito importante porque ele impacta todos os brasileiros e pessoas que vieram de países mais quentes, vamos dizer assim, e decidiram migrar para países que têm um inverno mais rigoroso, eu vou falar assim, porque a Alemanha pelo menos tem 8 meses de frio. Meu marido não concorda com isso porque ele é alemão, tá? Mas eu, como brasileira, é frio para mim 8 meses. E o que acontece? A gente tem uma modificação biológica, Márcia. Então, assim, não é só uma questão de sermos latinos, mas na nossa fisiologia, nós temos uma necessidade, a gente aprendeu, a gente cresceu vivendo num lugar mais quente. Verdade. Ponto. Não briga com isso, é fisiologia, gente. Aí,
migramos, viemos para um país que tem um inverno longo, e o que acontece? Como temos os dias mais longos, né, escuros, pouca claridade, isso mexe com o nosso cérebro, mandando um comando e dizendo assim, olha, é hora de dormir. E o que acontece? A gente na verdade, assim, esse comando ele acaba falando assim que a gente acaba sendo entupido de melatonina, que é um dos hormônios, né, que regula o sono. Só que como eu tô com excesso de informação que é melatonina, na hora de dormir, tá escuro, eu começo no meu corpo a sentir um excesso de cansado. Meu Deus, eu tô quase me empurrando para tentar fazer alguma coisa. Nossa, que desânimo, não tô com vontade de levantar e tal. Então, assim, será que é depressão tal? E aí tem um ponto. Para ser um transtorno mental, depressão, existe uma série de critérios e a gente não pode partir por aí. O que é ideal? Se a pessoa começa a sentir essa falta de vontade de fazer as coisas, vai quase se arrastando, um desânimo constante, é por conta, sim, dessa modificação do tempo. E aí é importante buscar um psicólogo, um profissional intercultural, porque ele vai entender essa modificação e aí pode ser sintomas da depressão sazonal. Mas não que essa pessoa ela entra num critério de estar com um transtorno de depressão, mas o corpo reage. Então não adianta a gente querer virar alemão ou inglês agora, porque a gente tem toda essa base, nós somos solares. Josi, mas eu gosto muito do inverno. Você pode gostar, mas não tem essa questão de não gostar, mas a questão da gente também respeitar esses sinais do corpo, né? Então, assim, acaba desequilibrando o nosso, vamos dizer, o nosso termostato de, olha, agora eu estou em alerta, eu preciso acordar. E aí, como o dia começa, tá escuro até 7h30, 8 da manhã, só que você precisa acordar 5h30, 6 horas da manhã. E aí? E o que você quer dizer que eu acho que é muito legal da gente aceitar é que pode ser normal de acontecer. A gente pode observar esses sintomas na gente e a gente até se acalmar. Não é só com a gente, né? Não é só comigo, não é só com a minha família. E procurar ajuda. Agora, tem um fato, Josi, que eu acho que é bem comum, que são das mulheres, né? Um retrato aí. Acho que a gente pode olhar esse cenário no macro e tirar um recorte, que é o da mulher que vem acompanhar seus maridos, muitas vezes. Cada um vem por uma razão, né? Às vezes vem por trabalho, às vezes vem por uma fuga de alguma situação inconveniente, desconfortável no Brasil e vem parar fora. Mas existe o caso específico da mulher que vem acompanhar uma carreira brilhante do marido, uma carreira que está em ascensão fora do país, e aí ela se perde aí nessa identidade de ter que ser, às vezes, uma mulher que fica em casa, e isso na nossa cultura brasileira, a gente sabe o quanto que a gente gosta de ser produtivo, de ser proativo, de estar no mercado de trabalho, e aí pode vir aí complicações emocionais desse momento, né? Muita complicação, Ju. O que acontece? Quando a gente está migrando, e foi o início aqui do nosso tema, a dor ela é tão impactante que ela é relevante a gente perder alguém muito querido da família ou a um divórcio. Então, assim, não é pouco. E aí, quando você vai como uma esposa acompanhante, seja expatriada ou imigrante, acompanhar o seu esposo, o que acontece? Essa mulher, ela não existe mudança sem perda. Ela está deixando toda a vida dela, todas as referências dela, então profissional, pessoal, familiar, saúde, espiritualidade, tudo está sendo deixado. Então não tem como ela não ter impacto, primeira coisa. Quando ela chega no exterior, ela não tem essas referências. Ela precisa construir do zero. Ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. E quando ela vai acompanhar um marido que tem já uma carreira brilhante, muitas vezes, né, das duas uma, ou ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho, não consegue reconhecer a área dela, a carreira dela, então ela tem que se reinventar, ou, dependendo da formação, se é um jogador de futebol ou um outro tipo de profissão que exige muita mobilidade, ela não consegue se estabelecer por um longo tempo no país, então ela vai vivendo luto a cada 3 anos, a cada 4 anos. E eu costumo trabalhar até com essas mulheres uma carreira portátil, para que, independente de onde ela esteja, ela possa trabalhar. Ela possa se reinventar. Explica pra gente essa carreira portátil, que fiquei curiosa. Como é que é isso? Eu ponho na minha mala?
Literalmente. Que legal! Então, por exemplo, Márcia, eu sou psicóloga clínica e eu tive todo um perrengue chique para, enfim, para reconhecer, enfim, a Alemanha tem um outro olhar com a psicologia tal. E eu não queria abrir mão da minha carreira. Só que, assim, vira e mexe eu preciso, né, semana que vem eu viajo para Lisboa, depois eu viajo para o Brasil, e assim, e eu não deixo de atender os meus pacientes. Então, dependendo da carreira que essa mulher tem, a gente vai trabalhar exatamente, né, nos prós e contras, como que ela vai conseguir fazer isso, e ela, independente do país que tiver, obviamente respeitando a regularização, né, desse país, e ela conseguir, sim, levar na mala. Então, ela vai trabalhar de forma online, vai levar seus conhecimentos, vai ajudar, né, vai trabalhar com o seu servir, né, com a sua essência, com as suas capacitações para ajudar outras pessoas. E aí ela se realiza também profissionalmente, independente do país que está. Porque o que acontece? Ela está num país, aí ela, de repente, ela está se formando, aí daqui a pouco esse marido precisa mudar de novo, e aí ela vai começar de novo. Então, são dores sequenciais, né? Então, é muito difícil. Ô Josi, uma das coisas que a gente percebe logo de cara quando chega aqui, eu pelo menos tive essa vivência na Inglaterra, é do quanto que as pessoas falam muito pouco de saúde mental. Então, quando a gente quer se abrir, quando a gente quer falar, eu me lembro assim de fatos assim corriqueiros, mas do quanto que o afeto, até quando é uma coisa positiva, né? Eu me lembro do primeiro Dia das Mães que eu passei na Inglaterra, e tem a coisa do cartão, né? Que tem que dar o cartão. E aí eu desci a escada, assim, fui dar um abraço na minha sogra e eu senti que ela enrijeceu. Sabe quando você sente que o corpo da pessoa fica assim, ó? E aí eu notei que eu me excedi. Eu notei que o certo é dar o cartão e Happy Mother's Day. Assim, e eu fui muito além. Quando a gente está nesse processo de que tudo é novidade, de que eu cheguei num país agora e que as pessoas têm esse tipo de comportamento, o que eu devo fazer? Eu devo mostrar minha brasilidade, colocar ali minha bandeira e reforçar a minha personalidade, o meu jeito, essa extroversão que a gente tem mais do que eles aqui? Ou eu devo dançar conforme a música e eu devo apenas entregar o cartão e pronto, ponto final? Sabe que você fazendo essa pergunta me lembrou de quando a minha sogra fez aniversário no primeiro ano que eu estava aqui e foi muito semelhante. Porque o meu marido, ele falou assim... Eu falei, dá os parabéns pra sua mãe. Você não vai abraçar? Você não vai beijar ela, né? E aí ele só fez assim, deu a mão. Eu falei, meu, é tua mãe! Eu fiquei chocada. Aquilo foi um choque cultural. Aí ela entendeu, embora eu estava falando em português, ela entendeu e ela falou, Josi, aqui nós somos assim. Aí eu falei, olha, então dá pra eu te abraçar? Aí ela falou, você pode me abraçar. Então, assim, voltando para a tua pergunta, o que acontece? Nós temos, né, esse jeito muito mais afetuoso, carinhoso, de demonstração. E não quer dizer que eles não sejam carinhosos, só que eles têm um jeitinho deles. Então, eu acho que é muito importante, assim, eu acredito muito na não imposição de quem nós somos, até porque nós decidimos ir para o exterior e é importante também a gente entender quais são os códigos sociais para a gente conseguir também pertencer a um grupo. Porque se eu entro, aliás, se eu entro num novo país, né, e eu quero só impor o meu jeito, muito provavelmente eu vou ser excluída desses grupos, né, e o sentimento de não pertencer é uma dor recorrente de milhares de brasileiros. Então, é importante, sim, a gente mostrar, sem perder a nossa brasilidade, sem perder a nossa essência, mas também ir compreendendo, peraí, que ambiente é esse? Como é que eles se comportam? Como que eles ficam felizes? O que é afeto para eles? E, de novo, você não precisa, né? Eu sempre falo, não tente se adaptar a tudo, senão você se perde. Quando você está entendendo a cultura, faz um mix de você e um mix dessa cultura, porque aí você não se perde e você também está aberto para o novo, sabe? Sem ser extremo. Eu acho que o meio termo, né, esse equilíbrio é um bom caminho para você pertencer, para você entender também como eles se manifestam e também não ser invasivo, né? Porque tem gente que não quer ser abraçada. E isso não é errado, é só um jeito de ser. Como a gente também tem nosso jeito. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei agora pensando, sabe, Josi? Para quem está no Brasil e está já imaginando vir, né, para um outro país, está se preparando,
como a gente já falou aqui, né? Se preparando financeiramente, se preparando, vendo aonde vai morar, o que vai fazer, que escola que coloca um filho. Queria que você falasse aí, né, com as lindezas, né, que eu vejo que assim que você chama o pessoal lá no Instagram, lá para o pessoal que está assistindo o nosso podcast, o que seria legal dessas pessoas fazerem até antes de saírem do Brasil? Olha, o melhor dos mundos, Márcia, é fazer um treinamento intercultural com psicólogo intercultural. O que é isso? Vamos entender que país que nós estamos indo, qual que é a cultura, quais são os símbolos que essa comunidade conversa. A questão de escola também é muito importante. Semana passada eu recebi uma família, né, onde eles estavam nos Estados Unidos, é uma família já de brasileiros, né, o esposo ele é expatriado, então ele tem um tempo de, sei lá, agora em Munique, né, que eles se mudaram há pouquíssimo tempo, e o filho está tendo uma série de dificuldades na escola. Por quê? Porque o alemão, eles são mais rígidos e tal, e o americano tem uma outra forma de lidar, e esse menino está em sofrimento. Então, aí eu ofereço esse treinamento intercultural para as famílias, para elas entenderem o que esperar daquele país e ter esse apoio, sabe? Eu não estou chegando no escuro naquele país. O que eu posso esperar? Se eu for muito exigido, né? E isso também é um ponto, né? O que é pessoal e o que é impessoal. Porque quando a gente vem, né, o brasileiro vem para a Europa, muito, olha, tá vendo? Fulano não foi com a minha cara. Nossa, isso aí, olha, não estou gostando, viu? Acho que o problema é comigo. E o alemão, por exemplo, ele é muito direto. Sim. E se você não entender que a maioria das vezes é impessoal, você vai arrumar briga, você vai se isolar. E, na verdade, é só a forma que eles falam na lata o que eles estão pensando. E não é pessoal. Se a gente entende isso, a gente já reduz 50% dos maus entendidos. Então, esse treinamento intercultural é justamente para apoiar famílias, para elas terem paz no seu processo migratório, conseguirem se integrar da melhor forma possível, porque precisa ser um processo valioso para toda essa família. Josi, dentro desse tema, eu fiquei aqui pensando, né, porque muitas pessoas vêm já com um emprego, porque estão vindo para uma empresa, né, que de repente já é a multinacional que a pessoa está, vem expatriado, que é o exemplo que você falou, né, nesse caso. Você sabe se as empresas já estão investindo nesse treinamento e talvez, né, quem está assistindo o nosso podcast aqui pode levar isso como um benefício no seu pacote de saída, no seu pacote aí como expatriado, para que essa adaptação seja mais leve. Sim, já estão investindo e é tão interessante, Márcia, que assim, os CEOs, os CFOs começaram a entender que o que acontece? A esposa é o pilar de sucesso desse funcionário que está repete isso para a gente ficar bem feliz, todo mundo aqui. Gente, a mulher já é pilar da família, em qualquer lugar do mundo. E quando ela vai ser a esposa que acompanha esse marido, ela é o sucesso ou o fracasso dessa expatriação do marido. E as empresas começaram a entender isso. Muito bom. E a partir do momento que entenderam isso, porque às vezes a gente pensa assim, mas esse homem que está vindo, ele está com a carreira pronta, ele não vai sofrer. Ele sofre, porque ele tem uma pressão gigantesca de dar certo para a família. E quando ele começa a ver que essa esposa está infeliz, que os filhos estão infelizes, muitas vezes ele solicita à empresa, eu preciso voltar. A minha família não está bem. E o custo que a empresa tem, né, de realocar essa família, né, fazer a repatriação no Brasil, é tão alto que o investimento, né, que as empresas fazem para preparar esse expatriado, essa família, né, ou imigrante ainda, é irrisório. E os ganhos são para todos os lados, né? Então, é a família que vai estar feliz, é esse funcionário que vai estar performando muito mais, porque ele precisa também ter esse apoio, que é a família muito bem estabelecida e feliz no novo país. Então, sim, eu faço palestras para empresas, né, que precisam de treinamentos interculturais, então, seja equipes, seja um executivo em si, e aí também a sua família, então está crescendo cada vez mais, e a gente está podendo garantir famílias mais felizes aí ao redor do mundo. E hoje você vê que essas empresas têm... Porque eu acho assim, não basta oferecer o treinamento, né, Josi? O ambiente tem que estar todo aberto
aquela nova realidade de diversidade cultural. CEOs, como que você vê donos de empresas, esses grandes empresários aqui da Alemanha, e não só alemão, mas também de outros países, você acha que eles estão mais abertos a falar sobre isso, a conversar sobre isso e a proporcionar esse ambiente que vai além do treinamento? Mas aí você fala de quem está, do CEO que está recebendo esse expatriado? É porque a gente vê um problema bem sério, assim, eu acho assim, quando a gente fala dessa questão da diversidade, as pessoas focam muito, tem que fazer treinamento, mas aí eu quero a sua opinião, eu não acho que vai até o treinamento apenas. Você tem que mudar todas as vezes o ambiente de trabalho, você tem que colocar aí uma cultura de feedbacks, você tem que aí aumentar os diálogos dentro da empresa, que às vezes não são tão frequentes, às vezes aquela comunicação, agora puxando sardinha aqui para o nosso lado, né, mas da comunicação, às vezes eles falam muito, como a gente fala aqui, né, nosso ditado popular em português, muito para inglês ver. Ah, não, aqui a gente faz treinamento, ah, não, aqui a gente faz isso, faz aquilo, só que o dia a dia da empresa é zero de abertura, de feedback, de diálogos mais produtivos. A gente tem visto lá no Brasil uma prática comum que é os 7 minutos. Os 7 minutos de diálogo todo dia. Então é um diálogo curto, rápido, expresso, mas ali a gente tem uma rotina de falar de assuntos que não são tão falados assim dentro do ambiente de trabalho. Você acha que isso tem acontecido mais em ambientes em que se oferece o treinamento, ou ainda é uma coisa muito pontual? Ah, não, vamos fazer treinamento e todos os nossos problemas estão resolvidos. Eu acho que nós temos os dois ambientes ainda. As empresas estão entendendo que elas precisam, não só para inglês ver, fazer o treinamento, mas ser aplicável. Né? E isso a gente mostra muito em números, né? Quais resultados que essa empresa está tendo ano a ano, contribuindo e olhando, peraí, o que nós podemos melhorar aqui para também receber esses estrangeiros, esse time intercultural e como que essas pessoas trabalham. Então, obviamente, tem que ser feito discussões, conversas, tanto com os profissionais quanto com os gestores, né, para ter esse alinhamento também. Porque senão a gente realmente fica nessa coisa, fiz o treinamento, tá, e aí, né? E aí o que acontece? Quando acontece isso, o executivo ele chega no exterior, ele se sente completamente abandonado, porque aí ele fala, nossa, mas a realidade é outra, porque às vezes o ambiente não está disponível, não quer também escutar e entender um pouco daquela forma de entrega, né, daquele profissional. Ô, Josi, caminhando um pouco agora para soluções, né, para quem está vivendo esse problema, sente algum sintoma, essa tristeza do inverno e de outras questões familiares, choque cultural, você trabalha muito com constelação familiar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de que maneira que a constelação familiar pode ajudar esse imigrante que está passando por esse tipo de trauma ou de momento difícil na vida de imigrar. Olha, uma coisa que eu vejo diariamente no consultório. A gente viaja para o exterior, mas a gente não deixa o passado no passado. A gente traz o passado para o presente. E aí não é o que dá para fazer aquela pessoa viver bem. Então, resumidamente, a constelação sistêmica, ela é uma sessão terapêutica, uma única sessão, extremamente profunda, onde a gente vai entender, né, o que está por trás daquela demanda da pessoa. Então, assim, muitas vezes eu estou com um problema na área financeira ou no meu relacionamento, mas o que está ocasionando, muitas vezes, pode ser uma questão transgeracional. O que é isso, Josi? Já foi provado pela epigenética que nós temos células de até 7 gerações passadas. Então, alguns comportamentos que nós repetimos, isso volta. Então, é uma sessão muito pontual, objetiva, de um impacto alto, emocional e uma única sessão. E aí é onde a gente vai entender qual que é a causa raiz do problema, né? E aí trabalhar isso para que essa pessoa, enfim, possa caminhar de uma forma mais tranquila, leve dentro da questão que ela traz, né? E isso acaba, na verdade, reduzindo muitas sessões iniciais de terapia no que diz a diagnóstico. Né? Não que a pessoa não vá depois, ela não possa ser encaminhada para um processo terapêutico para continuar trabalhando algumas questões.
E isso pode fazer até por questão familiar, né, pessoal, mas também em organizações. As organizações estão trabalhando cada vez mais para lançamento de produtos, times, questões financeiras. Então, é possível também. Deixa eu te perguntar, Josi, no sentido de que muita gente ainda tem um paradigma sobre terapia. E eu venho estudando e lendo cada vez mais e muito impactada por você, para a gente estar nesse lugar de se vulnerabilizar e entender aonde que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente só precisa buscar o terapeuta quando a gente está já muito estressado, muito, talvez com pensamentos insistentes, paranoias, ou a gente pode procurar quando a gente sente movimentos de vida, como quando a gente faz a imigração, ou quando a gente muda de trabalho, quando a gente está no momento de transição familiar. Explica pra gente, para todo mundo que está aqui, né? Imagina todo mundo que está agora, né, morando fora, não só aqui na Europa, também nos Estados Unidos, Oriente Médio, que você atende gente em todo lugar do mundo, né? Todos os continentes. E olha que tão lindo, né? Oceania, imagina aí aonde que a nossa voz está chegando, que esse é o nosso objetivo aqui no podcast. Quando que eu, né, que estou no meu lugar aqui assistindo você, começo a pensar, até que seria bom conversar com a Josi, com algum terapeuta. Tá. Essa é uma dúvida muito recorrente, Márcia. A busca da terapia, do processo psicológico, ela faz assim, você não precisa estar num sofrimento gigante emocional. A partir do momento que você está com uma questão e você não consegue mais resolver ela sozinho, é hora de buscar. E isso independente do departamento. Eu quero buscar, eu quero me conhecer mais, eu não sei quem que eu estou me tornando aqui no exterior. E eu não estou conseguindo mais sozinho. Então, esse é o momento. Não precisa esperar ficar muito mal, ter sintomas aí que tomam mais emocionalmente a gente, que, claro, deve buscar ajuda, mas não precisa deixar chegar nesse momento. Pode ser antes. Ô Josi, essa questão específica da constelação, a gente vê que tem muitas diferenças entre países e regras e quem pode aplicar a constelação, quem não pode. Como que você vê esse processo e como que é a situação fora do Brasil para quem precisa desse tipo de serviço? É bacana essa pergunta, Ju, porque eu sou psicóloga clínica e alguns colegas da área já me perguntaram, mas como assim você trabalha com constelação? Porque no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia não vê com bons olhos. Né? Tem quase que uma proibição. E, na verdade, assim, né, eu atuo com essa ferramenta terapêutica porque eu respondo ao Conselho Federal de Psicologia da Alemanha. E aqui, inclusive, é uma ferramenta muito bem conceituada, de muito poder de ajuda. Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, não trabalharia de forma irregular, isso nem faz parte do meu perfil. A segunda coisa, eu nunca contei isso em lugar nenhum, mas eu vou contar aqui. Em 2018, na verdade, assim, eu fui a primeira mulher que eu recuperei no exterior. No meio de 2018, eu tive uma queda de bike, precisei ficar, enfim, né, na cama 2 meses e tal, e hoje eu brinco com meu esposo, eu falo, acho que Deus falou, essa moça não quer parar, eu acho que eu vou dar um jeito de parar ela, né? E, pois bem, aí eu fraturei aqui um pé, tive que ficar acamada. Então eu falo, agora você vai ficar parada e vai olhar para isso. E foi uma fase que eu estava numa dor profunda migratória, porque eu não sabia nada disso, que eu estava no luto migratório, que eu estava com uma mudança de identidade, eu já não sabia mais quem que era eu. A psicologia tradicional não me respondia, eu sou formada desde 2007, eu falei, que raio que está acontecendo? E aí, quando eu tive que ficar 2 meses quietinha, eu falei, né, e aí eu comecei a estudar muita coisa, eu comecei a estudar epigenética, foi aí que eu conheci a constelação sistêmica, a psicologia intercultural e uma série de coisas. E eu estudei muito, muito. E aí eu comecei a aplicar em mim. E aí eu comecei a entender que eu estava fora do meu lugar.
né? Que lugar é esse, Josi? Meu lugar no mundo, sobre quem eu sou, quem eu estou me tornando, qual que é a minha essência. Eu acredito profundamente que todos nós temos alguns talentos, só que eles ficam em algumas pessoas recolhidos, né? Porque essa pessoa acaba não trazendo para fora por alguns motivos. E aí eu fui entendendo e entrando em respeito com quem eu sou, parando de brigar com fora, que era o país, e olhando para tudo aquilo. E aí, com muito estudo, primeiro eu testei em mim, me resgatei, e aí eu comecei a resgatar também pacientes que estavam naquela dor e naquele sofrimento. Então, a constelação, ela veio para mim com coisas assim, que é aquela sessão que, assim, você olha para o que você tem que olhar. Então, é uma sessão de muito impacto emocional. Até, inclusive, eu tenho cuidados, né? Quando alguém me procura, eu falo assim, olha, como que você está emocionalmente e tal? Porque, às vezes, se a pessoa está com uma depressão, ela está num sofrimento muito grande, eu não recomendo nesse momento. Né? Eu falo, olha, vamos começar com a terapia, vamos se fortalecer emocionalmente e aí fazer essa sessão. Lembrando que é um processo que, né, de muita entrega, né, da gente olhar para o que precisa ser olhado, e aí eu oriento, claro, os pacientes, olha, o diagnóstico, né, que eu chamo carinhosamente, que é um diagnóstico da alma. É isso aqui que você precisa olhar. Você quer olhar? Porque a decisão sempre é do cliente. Ah, eu quero, Josi. Então tá, e aí eu oriento os caminhos, tudo. Então, assim, foi o meu primeiro resgate. Antes de testar em qualquer pessoa, você sentiu essa verdade, né? Sim, e tudo que eu aplico eu testo antes em mim. Sim. Por mais que eu estude, eu sou aquela que estou sempre fazendo curso, sempre me atualizando, mas primeiro também eu preciso sentir que eu falo, não, isso aqui faz sentido, não. Ô Josi, essa questão de quem está passando por esse problema, a gente sabe que a situação também financeira, muitas vezes, é um grande complicador no processo. Para quem está passando por esses problemas e não tem ainda condição de pagar uma terapia, não tem condição de ir a um psicólogo, tem alguma coisa que a pessoa pode começar a fazer, ela por ela mesma, para sair, para melhorar, para ver uma luz no fim do túnel antes de chegar aí a ter um dinheiro a pagar? Porque às vezes ela está até desempregada aqui, está procurando um trabalho, e aí eu acho que a terapia nesse momento nem está nos planos dela, né, financeiro, para pagar. O que a pessoa pode fazer em casa? Assim, ela está vivendo e ela está vendo que o negócio está ficando perigoso. O que ela pode fazer? Tá, assim, bem prático, em termos de inverno. Vamos falar que eu acho que é agora que o bicho pega, né? Então, assim, uma coisa que todo mundo, assim, estando bom ou já não se sentindo bem, faça. Acordou, nas 2 primeiras horas que você acordar, você vai ficar de 10 a 20 minutinhos na frente da tua casa, né? E sair mesmo na porta. E começar a olhar para a luz, né, do dia. Por mais que assim, tudo bem, não tem sol, tal, mas está claro. O que acontece? A gente já está mandando um comando para o cérebro aí de que, opa, é dia. Por quê? A gente fica em casa e, por exemplo, as luzes que a gente tem aqui dentro do estúdio, dentro de casa, ela tem uma capacidade, por exemplo, número 100. Quando eu saio na porta da minha casa, ela já tem uma capacidade de 10.000. Ou seja, o alerta para o meu cérebro, ele é tão importante, ele é tão impactante, num bom sentido, que ele faz esse comando, entra um pouco de cortisol no nosso organismo, que é essencial para eu levantar da cama. Se eu não tiver o mínimo de cortisol, eu não faço nada da vida. Tá? Então, fazer esse exercício de 10 a 20 minutos. Fazer uma atividade física minimamente 15 minutos por dia. Gente, não estou nem falando para emagrecer, quem tem interesse nisso. Pensa que o nosso corpo ele é uma máquina. Então, assim, se eu tenho um carro numa garagem e eu fico 1 ano sem ligar ele, a chance dele não ligar vai ser muito alta. O nosso corpo, ele precisa de movimento. Então, coloca um YouTube, faz qualquer atividade, coloca uma música alta que você adora, dança com os bichinhos de estimação. Isso ajuda muito a evitar. O terceiro ponto, ter um hobby. Então, assim, né, pinturas, mexer com arte, quem gosta de cantar, né? Qualquer atividade que te traga prazer, a gente precisa trazer esse prazer no dia a dia e precisa ser algo que seja
dependente exclusivamente de você. Não fica pensando, mas eu só gosto se a minha colega vai comigo. Então vamos supor que a colega não pode ir. Então cria alguma coisa dentro de casa. Você não pode pagar uma academia hoje, tá tudo bem. Coloca um YouTube e vai fazer alguma coisa. E isso tem que ser religioso, gente, porque isso é de saúde mental. A pessoa já está cuidando assim. E uma quarta coisa também é trazer a brasilidade dentro de casa. Então assim, fazer uma receita gostosa, né? Chamar os amigos. Josi, mas eu ainda não tenho amizade aqui no exterior. Então, liga o Zoom, liga o WhatsApp, vai conversar. Não, né? Então, assim, para a gente não se isolar, para a gente conseguir, né, colocar isso. Então, são ações muito pequenas, muito simples, mas que fazem um impacto gigante se a gente seguir isso no dia a dia. Josi, queria te perguntar, como você sabe, né, e você também foi minha mentorada aí como empreendedora, muitas mulheres, quando se mudam, e precisam passar por toda essa fase de adaptação, de entendimento da sua vida. Em algum momento elas resolvem empreender. E essa capacidade, né, que você está colocando de ter leveza no dia a dia, acaba que no empreendedorismo você não tem um bate-cartão, né? Então pode ser que essa rotina que você acabou de falar, ela fique muito perdida, considerando inclusive essa vontade de fazer dar certo, principalmente os primeiros anos, e o efeito positivo também, né? Eu acho que eu queria que você trouxesse aqui sobre essa via do empreendedorismo e até que é o nosso tema aqui de se comunicar, de colocar aí, né, sobre essa voz que essa mulher, que essa pessoa que está chegando, que está aqui já há um tempo, ela quer colocar no mundo essa voz. Como que a terapia ou como que essa leveza, essa saúde mental aí sendo cuidada, ela pode interferir nesses planos de carreira dessas pessoas que estão aqui na Europa, nos países aí fora do Brasil? Eu sempre digo, Márcia, que o que foi da infância não fica na infância. Então, quando a gente chega no exterior, um dos maiores impactos que nós temos é justamente de colocar nossa voz no mundo. E aí, essa mulher que, enfim, descobriu uma atividade que ela quer empreender, ela fica muitas vezes paralisada. Ela procrastina. E procrastinar, gente, não é preguiça, muitas vezes pode ser um trauma, tá? Trauma da onde, Josi? Às vezes, assim, no exterior a vida dela tá ok, mas o que a gente não sabe, que tudo que tá lá atrás, o nosso passado, a nossa bagagem emocional, a gente traz. Só que aqui no exterior, como a gente tem desafios mais intensos, vamos dizer assim, então tudo que ficou lá atrás também vai ser intensificado aqui. E é para isso que essa mulher precisa cuidar. Então, a procrastinação é uma coisa que eu mais vejo, e aí a gente precisa olhar para isso, trabalhar isso, ver o que está impactando da história dessa profissional, para ela conseguir, sim, olhar para isso, ela conseguir, vamos dizer, gestar os seus projetos para o mundo, porque eu acho que todo mundo, né, às vezes, assim, tem algo para entregar. Às vezes a gente vê muito, mas eu cheguei aqui no país, esse país está me entregando algo. Ele está te entregando algo, mas você também está se entregando. E a gente precisa se colocar nesse lugar de protagonista. Porque nós somos protagonistas da nossa própria história. Mas se eu estou procrastinando muito, eu estou presa em traumas, eu tenho medo de ser vista, eu tenho receio de falar em público, que é o que vocês trabalham. Então, assim, cada um tem sua história de vida. E essa mulher, ela acaba narrando para si mesma que, assim, nossa, eu acho que eu não sou boa o suficiente. A fulana talvez faz bolos melhores do que eu. E ela vai contando mentiras para ela, que são coisas, às vezes, que foi lá da infância. E ela vai reforçando. E a gente tem que tirar essa mulher daí e falar, opa, agora a gente vai contar a tua história de verdade, vamos! Né? E aí é esse trabalho de 4 mãos que eu sempre falo que é essencial, né? Que a paciente é responsável e eu também, cada um na sua parte. Eu me lembro que quanto que a gente coloca obstáculos, né? Quando eu tive o meu primeiro trabalho em inglês, eu fui essa. Eu falei, não, eu vou falar não, eu não quero fazer e tal. E eu lembro que eu falei com o meu marido, que é inglês, eu falei assim, eu não vou pegar esse trabalho. Ele falou, mas por que não? Eu falei assim, porque eu não falo inglês perfeito. Ele falou, nem eu. Ele falou assim,
Mas nem eu falo. Aí ele falou, que isso? Você fala. E a gente fica colocando, né? Não vou falar, eu não vou me expressar. Em outra língua vão rir de mim, vão falar da minha gramática, que não está correta e tudo. E na verdade tem que começar, né, Josi? Isso que você está falando, né? Então, interessante. Eu tinha muito isso. E aí eu fui sacar, porque aí eu fui lá fuçar, né? Eu falei, gente, deixa eu ver que trauma que é esse. E aí eu descobri que era um trauma de criança, que assim, meu pai era super-herói. Só que ele sempre foi, ele é vivo, né? Ele é extremamente racional. E eu precisava ser perfeita assim, né? Para ele me admirar. E eu cheguei na Alemanha com 36, 38 anos e ainda querendo ir nessa faixa. Eu falei, gente, a infância está indo aqui. Essa necessidade de... E aí vinham as oportunidades. Não, mas eu não estou ainda boa o suficiente, mas eu não estou preparada. E, na verdade, eu nunca estava boa o suficiente para o meu pai. Também nunca contei essa, viu? Só para minha terapeuta. Agora ficou público. Mas, e aí, quando eu fui me autorizando a me libertar de agradar, né? Esse let it go. Falei, eu me liberto de ter que agradar na régua do meu pai e eu também liberto meu pai com as exigências dele, gente. Sim. Bora. Aí começou. E aí não parou mais. Não, né? Não, agora eu quero mais. Agora é em alemão, em português, em inglês e tamo aí, né? Tamo aí. Ô, Josi, nesse caminhar, né, você já está há quantos anos morando fora do Brasil? Olha, então, eu morei 1 ano como expatriada e agora vai fazer 9 como imigrante, né? Então são 10 no exterior. Nesse caminhar, a gente sente que tem muita pressão que a gente se coloca. E tem as redes sociais, que são as pessoas que todas estão felizes, dando certo, a família, e está tudo funcionando, não é? A gente tem dificuldade de enxergar a nossa realidade, muitas vezes a gente não consegue estar... Parece que não tem ninguém na mesma situação que a gente não está preparada, a gente não está lá, a gente precisa mostrar e a gente não consegue, né? A gente se sente muitas vezes nesse lugar. E essa leveza que você está falando, né? Eu fui no seu workshop, né, sobre leveza, sobre a gente reconhecer a nossa ansiedade, a gente conseguir tratar com técnicas de respiração, com várias coisas que você ensina, né, nos seus workshops, lá naquela sua plataforma, inclusive, né, que eu também tive acesso porque fui no workshop. Eu queria te perguntar, ou talvez te pedir para explicar para as pessoas o que é essa leveza, porque às vezes ela parece uma coisa meio inatingível. Ai, a vida leve. Como é a leveza que talvez você sugere aí 3 passos para a nossa audiência colocar em prática, sabe? Para ter essa leveza nessa imigração. Olha, vocês estão danadas, que vocês estão tentando tirar coisas de mim que eu nunca falei para ninguém, gente. Vocês vão ser primeiros. Além de psicóloga, eu passo dieta para os meus pacientes. Qual que é a dieta? Tudo que tira a tua paz, o teu brilho, passa bem longe. Elimine da tua vida pessoas chatas e que ficam reclamando o tempo todo do teu lado, tá? Ou senão você vai ficar aí pelo menos umas 6 horas com o teu corpo, né? Principalmente essa área aqui do pulmão, totalmente estressada. 6 horas, meu bem, manda essa pessoa embora. E um outro ponto também que é muito importante. A gente não precisa aprender a nomear, a gente não precisa ser doutor em psicologia e falar, ai, mas eu não sei o que eu estou sentindo, tá tudo bem. Só que tem uma coisa, a gente tem um termômetro aqui. A gente sente assim, eu não sei porquê, aquela conversa com a pessoa ou o que ela me propôs não tá legal. Siga isso. Não precisa nomear, não fica preocupado, porque muitas vezes o paciente fica assim, Josi, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Eu falei, não, mas não se preocupa agora em nomear. Como é que você está sentindo? Eu não sei, mas alguma coisa me fala que não vai ser legal. Então tá, vamos olhar para isso. Né? Você pegou alguma coisa aí. E quanto mais você se afastar
de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas, porque assim, qualquer lugar do mundo tem, gente. Uhum. Mais saúde, mais leveza você vai ter para ser quem você é. Então, assim, né, pra gente, isso é até um slogan meu, né, para estar longe, precisa ser leve. Nada do contrário, se estiver muito pesado, tira a tua paz, não dá. E aí isso é uma seleção que cada um precisa fazer. Ô Josi, um pouquinho da Josi Speaker agora, queria falar um pouquinho dessa Josi comunicadora. Essa Josi aí que está bem aí ativa nas redes sociais, que tem um canal com seus seguidores bem interessante. Eu acho que você consegue entrar no assunto e você consegue, essa leveza que a Márcia falou, você consegue traduzir isso muito bem na sua fala. Mas eu queria saber de você uma característica sua como speaker que você viu que foi um trunfo seu aqui na Alemanha e o que você aprendeu assim com isso de expandir isso para outras pessoas no seu trabalho. Eu diria, Ju, que a grande sacada foi quando eu percebi que eu era extremamente perfeccionista. E aí, da mesma forma que o teu esposo falou, mas nem eu falo inglês perfeito, eu comecei a perceber e ouvir que os alemães não falavam perfeito, que eles faziam erros. E eu falei, gente, eu não estou escrevendo carta para a prova quando eu estou conversando com alguém. Porque o perfeccionismo, ele paralisa a gente. E isso na comunicação, né, você se dá também, vamos dizer, a chance de você errar para você poder acertar, faz toda a diferença. Né? A gente não vê o erro como um fracasso, mas é um degrau para eu crescer e para eu me melhorar como speaker. E speaker aqui, né, não só trazendo, obviamente, para o trabalho lindo e maravilhoso que vocês fazem, né, com os profissionais, com os empresários aí que fazem as formações com vocês, mas a gente é um speaker dentro de casa, a gente é uma influência dentro de casa, com a família internacional que a gente vai ter, os sogros, enfim, a família do esposo. Então, essa coisa da comunicação tem que começar muito com eu sair desse perfeccionismo, eu sair de pensamentos, às vezes, ruminadores, né, que eu estou achando que, mas que é isso, que é aquilo. E isso me ajudou muito a eu me colocar no mundo. Eu consegui expressar as minhas ideias. Porque enquanto eu fico perfeccionista, enquanto eu começo a ter pensamentos de acho que fulano não gostou de mim, fez uma cara, né, tal, eu não vou me mover. Uhum. E isso acontece na plateia, né, porque sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente, que vai falar, nossa, essa aí, né? E tá tudo bem. Né? Se nem Jesus Cristo conseguiu, imagina a gente. Verdade. Eu acho que essa questão do pré-julgamento, a gente fica muito preso a isso na comunicação. Hein? A gente, speakers, às vezes a gente está em palestra e a gente vê alguém com uma cara assim, né, na plateia, ou não está interagindo muito, a gente já pensa que não está gostando e tudo, e já vai criando mil coisas na cabeça, quando de repente, às vezes, a pessoa está muito impactada. Às vezes a pessoa tem uma diferença, reação ali à sua fala, e não necessariamente ela não está gostando, mas é o pré-julgamento, né, que a gente tem aí ao olhar. Nós temos essa coisa assim, eu não julgo ninguém. Mentira. A neurociência explica, a gente julga. A gente precisa julgar até estrategicamente para ver, nossa, será que isso é perigoso que eu estou vendo? Isso vem desde que mundo é mundo. Então, eu não julgo, eu sou gratiluz. Não, você julga. Eu julgo, Márcia julga, Juliana julga. Julgamos. O tempo todo. O tempo todo. Então, é preciso sair do perfeccionismo, sair de pensamentos distorcidos e coragem. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou vendo que está aqui na nossa mesa, né? Como speaker, que você palestra, que você está todo dia conversando com os seus pacientes, você está lá na rede social também. Você escreveu um livro, né, Josi? Uhum. E eu fiquei num misto assim, de admiração, de orgulho, né, por você ser uma pessoa tão referência para a gente que está fora do Brasil, de entender essa nossa vida entre culturas, né? Queria que você mostrasse para o pessoal o seu livro, por favor. Falar um pouco aí qual é o contexto para quem se interessar mais sobre o seu tema. Obrigada. Gente, é esse aqui, Psicologia Intercultural na Prática. Ele foi organizado, né, por 3 psicólogas brasileiras maravilhosas, que é o Psiterapia no Exterior, né? Uma está na Suíça, as outras 2
estão nos Estados Unidos. E nesse livro tem uma série de colegas profissionais interculturais, né? Eu sou uma delas, onde eu, junto com mais 2 colegas, né, nós somos coautoras do perfil da mulher brasileira que migra. E nós fizemos um estudo de caso com quase 300 mulheres que vivem no exterior. Foi incrível, assim, foram quase 2 anos de uma pesquisa, de ler muito artigo científico, e aí a gente foi desenhando quem que é essa mulher que vive no exterior, né? Quais são os maiores desafios dessa mulher, quem são elas, né? Então, assim, tem mulheres que têm, desde que assim vieram para trabalhar com faxina e né, assim, conseguiram formar seus filhos em medicina, engenharia no Brasil, assim, são mulheres, né, incríveis e com histórias lindas, algumas que decidiram virar rainhas do lar, né, depois que chegou na Alemanha, outras que decidiram chegar à sua carreira. Então, assim, é um livro, né? Quando vê assim psicologia intercultural, as pessoas falam assim, acho que isso aí é só para psicólogo, né? E não é. Está numa linguagem bem simples para todo mundo. É só ir lá na Amazon ou no meu canal do Instagram. E aí você pode solicitar pelo Brasil ou o país que você tiver, né? E ter a tua edição. Então, assim, a gente acaba... Tem temas, né? Tanto para expatriados, transição de carreira, e também para imigrantes, homens, mulheres, famílias. Então, para a gente compreender assim, nossa, eu estou passando por esse negócio, não estou entendendo. Né, então, é um livro assim maravilhoso para a gente ter na cabeceira para quem decide migrar. Ô, Josi, aproveitando o gancho do tema do seu livro e da sua vinda até aqui ao nosso podcast, a gente tem um quadro aqui que fala o que ninguém te contou, você viu. Levando em conta todo esse contexto de expatriação, de migração e dos problemas que a gente enfrenta, que pode ser cultural, pode ser de trabalho e tudo, o que foi que ninguém te contou e você viu na prática e hoje é aí um aprendizado e que provavelmente pode estar no seu livro também? Olha, agora você me colocou de saia justa. Gente, eu vou entregar os alemães agora, tá? É assim, mas assim, com amor, tá? Eu gosto muito dos alemães. Eles são danados porque eles são muito exigentes, né? Uhum. Exige. E eu sou aquela pessoa que eu sempre fui muito assim, do porquê. Eu aprendo, né? A minha linha de aprendizagem é porquê. Quando eu entendo o porquê, tá tudo bem. E isso, no início da minha estadia na Alemanha, começou a incomodar os alemães, porque eles não perguntam por quê. E aí o meu marido, que é alemão, ele falava, não, exisou, né? É assim. Eu falei, não, mas como que é assim? Né? Tem isso, tal. Eles não pensaram naquilo, tal. Eu querendo, né? Ele que é engenheiro, eu querendo fazer matemática aqui. aí ele falou, não, mas eu não pensei nisso. Eu falei, mas tem que perguntar. Então, o que eu percebi, assim, em várias coisas. Quando eu ia perguntar o porquê, muitas vezes eles não sabiam responder o porquê. E eu falei, mas por que tem que ser feito assim? Ah, mas porque é assim. Tá bom, então vamos seguir a regra. Daqui a pouco, uns dias depois, meses depois, o que eu via? O alemão não estava seguindo. Aí eu ia lá, você aí, não tá a regra. Aí sabe o que eles faziam? Saíam andando e me deixavam falando. Eu falei, danado, ficou me pedindo que eu fosse toda, né? Tem que seguir a regra, claro, eu estou no país, eu vou seguir a regra. Mas por que quando você não segue? Então, às vezes, eu acho que eles colocam... Eu acho que, no fundo, eles sofrem com isso, que eles colocam regras demais, às vezes, por uma necessidade cultural, e está tudo bem, mas, às vezes, são coisas que é difícil até para eles próprios cumprirem, sabe? É um pouco aprisionado, né, Exato. em tantas regras. Então, isso eu vi, gente, eu vejo. Ninguém te contou. Olha, se o nosso podcast é para dar voz, agora você deu voz a muita gente. Obrigada. Te amo, amor. Tá? E aí, sabe, Josi, nessa toada, né, de leitura, né, a gente sabe que a gente aprende cada vez mais com speakers, com leitura, com livros interessantes. Tem algum livro, né, além do seu, que você possa sugerir para as pessoas que estão nos assistindo, que foi assim um divisor de águas para você, que te inspira, que de vez em quando você volta lá a ler de novo? Tem. Inclusive, né, todos os meus clientes, pacientes, eles têm uma plataforma exclusiva que eu fiz com muito carinho,
que tem exercícios e que tem indicações, são sempre renovados, atualizados, né, de filmes, séries, livros, que sempre eu estou lendo tudo e eu falo, nossa, isso aqui, meus pacientes precisam saber. E claro que aí é uma sugestão. E eu gosto muito de um livro chamado A Estrangeira. Foi bem interessante que, assim, na leitura, a autora, o pai, ele é mudo. Então, dentro da casa dela, ela já se sente uma estrangeira. E depois eles migram. E quando eles migram, ela se sente estrangeira de novo. Que ela fala, meu Deus, eu tenho que readaptar a minha linguagem. Mas não é só isso. Tem um trecho do livro que ela fala, né, é algo assim, você sabia que você é um estrangeiro para alguém? E aí isso, né, eu fiquei pensando muito nisso porque nós somos estrangeiros para a gente em algumas partes que a gente não conhece ainda da gente, que a gente vai reconhecendo na terapia. Então, a gente sempre vai ser estrangeiro para alguém, né, e o outro vai ser também estrangeiro para a gente, dentro assim, da mesma nacionalidade. Então, ela traz essa questão da identidade e ela traz também a questão da migração. E eu achei muito rico, é uma leitura que eu recomendo, vale a pena. Ô, Josi, caminhando aqui para o nosso final, a gente tem um quadro que chama Bate-Bola, que é um jogo rápido, que é o primeiro nome aí que te vem à cabeça quando a gente falar aqui algumas palavras para você. Topa? Topo. Fechado? Fechado. Um speaker que te inspira. Corella. Uma citação que você gosta. Pode ser sua ou de alguém, um speaker famoso. Tem uma do Saramago que eu não vou lembrar ela exatamente, mas ele quer dizer assim, o imigrante não deixa a terra, ele leva a terra. Ai, fala de novo. Adorei. O imigrante não deixa a terra, ele leva a terra. Saramago. Que lindo. Nossa, que lindo, Josi. Um palco que você gostaria de estar. O de vocês. Cada vez mais. O melhor da comunicação da Alemanha. Ser direto ao ponto. Gosto muito disso. O melhor da comunicação do Brasil. Aquela espontaneidade. Não tem para ninguém. Ô, Josi, eu quero muito te agradecer. A gente aqui agora vai fechando e eu queria muito que você agora falasse com quem está em casa, com quem às vezes está vivendo essa questão, esse problema e não sabe o que fazer, não sabe se volta para casa, não sei se continua aqui. Eu queria que você falasse com essa pessoa e queria que você desse também as suas redes sociais e o que esse imigrante tem que conhecer mais dos seus serviços, do seu produto e aonde que ele pode te encontrar. Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, e com toda essa audiência. Se você está naquela dúvida de ir ou voltar, mas e se eu volto, talvez é um passo para trás, antes de você tomar qualquer decisão, procura um profissional intercultural para avaliar a situação. Muitas vezes são questões de pequenos ajustes que você faz na sua migração ou até você ir para um terceiro país, tá? Não tem nada de errado voltar para o Brasil. É uma continuidade também. Só que tenha clareza. Primeiro, faz um plano migratório. A maioria não faz plano migratório. A gente tem que fazer, na verdade, antes de vir. Mas tudo bem. Você está no meio do caminho, faça. Nunca é tarde. Os meus serviços, né, eu ofereço o plantão psicológico intercultural, que é uma única sessão, tá, com início, meio e fim, onde a pessoa me traz uma questão e a gente vai trabalhar dentro de 1 hora, ou tem também o formato de 1h30. E para quem que é esse serviço? É para quem, assim, já fez terapia, não quer se prolongar num processo maior, quer fazer uma única sessão, está com um tema específico e quer sair com uma solução de lá. Tá? Para quem nunca fez terapia, mas também quer conhecer e fazer uma sessão, ou às vezes o próprio terapeuta está de férias, tudo, e essa pessoa está com uma questão, então pode vir. Tem o processo terapêutico em si, né, que é para homens e mulheres que estão num contexto migratório, cidadãos aí do mundo. Eu atendo em português, inglês e em alemão. Tem a constelação sistêmica, tanto familiar quanto organizacional, para quem quer ter um diagnóstico, né, da alma
ou do seu negócio numa única sessão. E já que você tomou essa decisão de migrar, primeiro, parabéns. Você é muito corajoso, muito corajosa. Migrar não é para qualquer um. Então, já que você está aqui, faz favor de fazer esse negócio valer a pena. E você não precisa conseguir sozinho, tá? Se tiver muito difícil, busca apoio profissional. Vai valer a pena. Muito obrigada. Josi, queria te agradecer e também dizer, né, que você é uma referência para a gente está muito orgulhosa, né, de te entrevistar, de ver você escrevendo seu livro, suas palestras pelas empresas, sua inspiração, né, nas redes sociais para tantas pessoas. A gente fica muito honrada, né, do Pod Speakers receber você aqui na série Munique, né, na nossa cidade, né, de coração. E eu queria te pedir, né, como uma última fala sua aqui, para você encorajar as pessoas, as empresas, inclusive, a olharem para a saúde mental, para olhar pelos funcionários, pelas famílias dessas pessoas, né, nos seus processos aí até de perceber. E como speaker que você pode levar palestras para essas empresas, tanto fora do Brasil como no Brasil, né? Porque existem muitas empresas multinacionais que estão sempre fazendo esse intercâmbio de funcionários. E eu acho que eu, como venho do mundo corporativo e sei, né, que de vários casos que a gente poderia ter histórias escritas com muito mais leveza, né? Então eu queria te fazer um pedido adicional, né, dentro de tudo que você já tem de serviços, que talvez você possa fazer esse pedido, levantar essa bandeira cada vez mais forte e aí usar o nosso podcast para isso. Fique à vontade. Não, sem dúvida. Esse trabalho que eu faço com empresas, né, elas me procuram, são pontuais, né, então eu acabo não divulgando nomes pelo sigilo mesmo, contrato com as empresas. E eu estou muito feliz com os resultados, né, porque tem 2 índices da ONU que me preocupam bastante. O primeiro, que entre migrantes brasileiros, existe um índice aí de em torno de 14,8%, né, de brasileiros pelo mundo que estão em depressão, né, por um processo migratório não bem elaborado. Essa pessoa não sabia também como fazer, enfim. E a gente tem um índice um pouco mais assustador, que é muito importante, né? E as empresas, elas fazem parte disso, nesse resgate, e quem sabe até mudar, é que existe, infelizmente, uma expectativa que em 2030 a depressão vai ser a primeira doença no mundo, e a cada grupo de 10 pessoas, 7 vão estar com problema de falta de identidade. E isso vem muito com relação tanto às mídias sociais, da questão de se comparar, vem muito com relação à falta de identidade que a gente muda, né, a gente passa por essa transição de identidade ao migrar, então é um número muito sério. E as empresas aqui, elas estão fazendo um lindo trabalho cada vez mais, contratando profissionais interculturais para fazer esse preparo migratório, para que famílias, para que times possam fazer essa migração de uma forma mais tranquila possível. É claro que a gente passa desafio, né, gente? Mas a gente passa também no Brasil, mas eu estou falando de coisas assim que são muito mais além, que faz até uma pessoa adoecer. Então, eu quero parabenizar todas as empresas que já têm começado, e se você que me escuta aqui é um empresário, é um empreendedor e quer prover isso também, eu fico à disposição, que vai ser um prazer. A gente é responsável também pelos números da felicidade, eu acredito muito nisso. Sensacional. Maravilha, eu acho que é esse movimento mesmo, né? A gente só vai melhorar quando a gente estiver em movimento, quando a gente estiver olhando para esse problema, né? Sim. Josi, muito obrigada. Márcia, muito obrigada de ter Ju. esse papo tão legal aqui. Eu quero agradecer a você aí que nos acompanhou até agora. Espero aí que quem esteja passando por essas questões, que procure aí a Josi, que encontre aí o seu caminho. A gente fica por aqui e você já sabe, no nosso próximo episódio vamos estar aqui com mais um convidado que vai aí colocar a sua voz no mundo. Mais um speaker por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.